A pauta de privatizações é muito importante para o Brasil. A gente já comentou muitas vezes aqui que, na minha opinião, pelo menos, ela não deve vir em primeiro lugar, porque ela vai exigir sim um esforço e um uso de capital político que não é o essencial neste momento. Tá? E por quê? Porque a gente, quando fala em privatizações, tem que lembrar para que ela serve e para que ela não serve. Por que a privatização é importante? Acima de tudo, para que o Brasil possa ter uma economia mais dinâmica, para que o Brasil possa ter empresas que geram mais valor, mais eficientes e que o país gaste, portanto, menos da sua riqueza com serviços ineficientes e que, embora o consumidor muitas vezes não pague o serviço da estatal, o Estado paga sim muito caro. Então, é bom quando o país tem mais empresas privatizadas, um mercado mais livre, mais concorrência, quem sai ganhando é a sociedade como um todo, são os consumidores de maneira geral, tendo um sistema econômico, uma economia mais eficiente e mais dinâmica, mais vibrante e mais sujeita aí ao empreendedorismo e à concorrência. Tá? É para isso que as privatizações servem acima de tudo. Em segundo lugar, as privatizações também servem para o governo arrecadar dinheiro. Né? Mas o Estado brasileiro, sem dúvida, hoje em dia tem um rombo fiscal, isso é inegável, e a primeira prioridade dele é resolver isso. Mas, a gente tem que lembrar, o problema fiscal brasileiro se dá já no nível primário. O governo brasileiro tem déficit primário. Ou seja, as despesas do governo, na sua operação, são maiores do que as suas receitas. E isso a privatização não resolve. A privatização traz um dinheiro agora, neste ano, bilhões de reais. Mas ela não muda a realidade elementar, fundamental das contas públicas brasileiras que não fecham. Então o risco da gente só olhar para as privatizações é privatiza, por um ano o governo brasileiro está salvo, os deputados param de pensar no assunto, tem dinheiro, o orçamento vai dar, só que o problema de fundo continua ali. A privatização até ajuda você a diminuir sua conta de juros. Se, por exemplo, o governo, com o dinheiro da privatização, abate um pouco da sua dívida e paga menos juros. Mas o déficit primário brasileiro, lembrando, é antes, inclusive, da conta de juros. Então, primeiro momento, a primeira prioridade do governo deve ser olhar para esse lado fiscal e que vai significar reforma da Previdência. O Guedes falou, sim, vamos ter Secretaria das Privatizações, vamos privatizar, não vamos aumentar impostos. Falou correto, a economia brasileira também não pode suportar impostos mais altos. A gente já paga impostos muito altos. Aumentar impostos agora, além de tudo, dificultaria a nossa recuperação. Portanto, se não vamos aumentar impostos, vamos ter que diminuir os gastos. Diminuir os gastos agora, qual que é a fatia gorda, qualquer coisa possível que vai ter um grande efeito e que pode ser feita já no primeiro momento. Reforma da Previdência, vamos nos focar nela. Privatizações serão muito importantes, sim, mas num segundo momento.